Imagina o seguinte cenário: você acorda motivado, com uma lista clara das tarefas que você tem que fazer no dia, café na sua mão e você acha que vai ser um dia realmente produtivo. Mas antes mesmo que o dia complete as primeiras horas, você já está ali no Instagram, você já respondeu 2 mensagens do WhatsApp, olhou o e-mail e se esqueceu completamente do que você ia fazer. É meio frustrante, né? E essa cena, ela se repete na vida de milhões de pessoas todos os dias. A produtividade, tão valorizada aí nas empresas, no mundo corporativo, parece que sempre fica fora do alcance. E não é por falta de esforço, com certeza. Muitas vezes é porque a gente está praticamente, sem perceber, criando hábitos ali que nos sabotam diretamente, funcionando de um freio neurológico, vamos dizer assim, para o nosso foco. Hoje, a gente vive, como eu já falei aqui, num mar de informações, notificações, obrigações, tudo vivendo simultaneamente ali ao mesmo tempo, o tempo todo, né? E a gente paga, obviamente, um preço muito caro por isso. A perda da concentração, o aumento do estresse, da ansiedade, a queda da performance, aquela sensação constante de que a gente está num cansaço mental e aquilo dali não acaba nunca, né? Por isso que hoje eu vou te contar 6 formas comprovadas pela neurociência para realmente destruir o seu foco, a sua produtividade e que muitas vezes você nem percebe que estão acontecendo com você. Se o seu objetivo é viver no piloto automático, produzir pouco, se sentir eternamente cansado, continua aplicando essas estratégias que você vai conseguir manter o seu foco lá longe. Mas se você quer entender o mecanismo por trás dessa parte do foco e futuramente aprender como reverter isso, fica aqui comigo que você vai se surpreender. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver autodisciplina, foco, os melhores hábitos para que elas possam transformar a vida dela, mas sem aquele peso do dia a dia, sem ter que ser produtivo o tempo todo. E se você for novo aqui no canal, não deixe de assinar, de marcar as notificações para que você seja avisado sempre que um conteúdo novo for lançado, geralmente a segunda-feira aqui no canal do YouTube ou no podcast, mas você pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Então vamos começar pela armadilha mais comum e sedutora do mundo moderno, né? O vício do multitarefa. Você já tentou responder o e-mail ao mesmo tempo que você estava ouvindo o podcast e ainda estava ali checando mensagem no celular? Parece muito produtivo, né? Você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas a verdade é que não é bem por aí, né? A ciência ela já demonstra que é exatamente o oposto, um atentado contra a sua produtividade. Quanto mais você tenta produzir as coisas em paralelo, menos efetivamente você produz. O mito do multitarefa nos seduz a ideia de que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro ele funciona assim, ele funciona de uma atividade por vez. Não consegue fazer tarefas simultâneas. O que ele faz é alternar rapidamente entre elas, assim como o computador também faz. Só que mesmo esse vai e volta, que a gente acaba chamando de troca de contexto, tem um custo cognitivo altíssimo, né? Quando você muda entre uma tarefa e outra, o seu cérebro ele gasta energia extra para se reconectar ao que ele estava fazendo, ao raciocínio anterior. E isso acaba consumindo glicose, aumenta o seu cansaço, diminui a sua eficiência, a sua produtividade. E quando você tem mais interrupções ao longo do tempo, mais gasto energético você tem. E a cada interrupção que você faz, existem alguns estudos que mostram que você leva em média 23 minutos para recuperar o seu foco na atividade anterior. É como tentar correr ali uma maratona parando a cada 100 metros para atender o celular, né? Perdendo o foco completamente, né? Além disso, toda vez que você recebe essa notificação ou alguma coisa nova, o seu cérebro ele libera ali aquela descargazinha de dopamina, que é aquele neurohormônio que a gente já falou aqui, do prazer imediato, né? Da motivação. E isso cria um ciclo vicioso de distração, semelhante ao vício que algumas pessoas têm em açúcar e até nas redes sociais, né? E você acaba ficando viciado em se distrair, mesmo que você saiba que você precisa focar. E qual é o impacto disso? Cansaço mental elevado, ansiedade, aquela sensação de que você chegou no final do dia, trabalhou muito, mas não produziu nada. Você só se sentiu ali ocupado ao longo do tempo. Você procrastina nas atividades mais importantes. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, mas você já tentou cozinhar com 6 panelas ao mesmo tempo? Com 4 já fica difícil, tá? Enquanto você tá ali mexendo numa, outra ferve, aí você passa para outra, daqui a pouco você tem que botar o tempero, tem que experimentar alguma coisa, há um caos verdadeiro que vai te fazer eventualmente queimar alguma coisa, né? E é pior ainda quando você ainda tá com o celular por perto, mas eu não vou entrar nem nesse mérito, né? E se a multitarefa ela age como se fosse um ladrão do seu foco, um sono ruim é como se fosse um sabotador silencioso que drena suas forças enquanto você deveria estar ali
deitado se recuperando, trazendo energia de volta, né? Você sabia que o seu cérebro, ele faz uma verdadeira faxina durante a noite, né? Durante o seu sono? É nesse momento que ele vai lá e elimina as toxinas, que ele cria as novas conexões neurais, que ele fortalece as informações aprendidas ao longo do dia, né? Formando ali o que a gente chama de memória consolidada ou memória de longo prazo. Sabe quando você fica no computador ali sem reiniciar? Para quem é de TI vai se associar muito bem a essa metáfora. Você fica ali sem reiniciar o computador durante muito tempo. Aí o que começa a acontecer? Os programas começam a travar. Então, dormir mal é basicamente a mesma coisa. É como se você não reiniciasse durante muito tempo e você começa a travar. Você sabia que tem alguns estudos, inclusive da Califórnia, que mostram que uma única noite mal dormida, ela pode reduzir em 40% a sua capacidade de formar novas memórias? Uma única noite. Além disso, a privação do sono, né, se você mantiver isso de forma crônica, aumenta os seus níveis de cortisol, prejudica o seu humor e reduz a sua motivação. Pensa no sono como se fosse ali uma equipe de manutenção invisível. Quando você está dormindo e está dormindo bem, ela entra ali em ação, ela limpa, reorganiza, renova a sua mente, né? Quando você dorme mal, por outro lado, aí essa equipe não trabalha e tudo fica ali fora do lugar, fica um verdadeiro caos no seu cérebro. Então, para destruir o seu foco, nada melhor do que dormir menos de 7 horas por noite, garantir aquele débito cognitivo, né? Que você acorda no dia seguinte, não consegue nem pensar direito, ser irregular, ou seja, acordar e dormir em horários totalmente diferentes, bagunçando aí o seu ritmo circadiano, que é o seu relógio biológico, né, interno, virar noites antes de provas, por exemplo, ou antes de alguma coisa importante, que aí vai impedir você de verdade de criar essa memória de longo prazo. Você pode até tomar um energético, tem muita gente que faz isso, eu inclusive já fiz, mas a verdade é que o prejuízo já vai estar ali e ele vai estar instalado no seu cérebro. E o cafezinho, então? Nossa, esse santo remédio para aqueles dias que a gente precisa de energia, não é? Mas será que ele é tão amigo assim o tempo todo? A cafeína, ela é uma faca de dois gumes, né? Em doses e horários mais adequados, é claro que ela vai melhorar o seu estado de alerta, show de bola, tranquilo. Mas se você consumir ela demais, ou se você consumir ela nos horários errados, ela pode ser também um ladrão do seu sono, né? Porque a cafeína, ela bloqueia os nossos receptores de adenosina, que é a nossa substância que permite com que a gente sinta ali sonolência, com que a gente descanse, com que a gente relaxe, né? E isso mantém a gente acordado e principalmente em estado de alerta. Só que a meia-vida dela é de 5 a 7 horas. O que isso quer dizer? Se você tomar no meio da tarde ou no final da tarde, essa substância ainda vai estar ali no seu corpo até o final da noite. Então tomar um café às 17, por exemplo, pode afetar o seu sono se você dorme às 22. E isso vai prejudicar, em consequência, o seu dia seguinte. Por exemplo, se você acorda cedo para ir na academia, como eu. Ah, Bruno, mas eu tomo café e não acontece nada disso comigo. É verdade, tem algumas pessoas que reagem de forma diferente à cafeína, né? Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então, se para você o café não tem efeito, troca pelo Red Bull, troca pela Monster, por algum outro energético que vai continuar atrapalhando aí o seu sono. Uma outra forma de acabar com o seu foco é se manter mais de 90 minutos concentrado sem parar em uma única atividade. O nosso cérebro opera em ciclos ultradianos. O que isso quer dizer? Que ele trabalha em picos de atenção que duram ali entre 60 e 90 minutos. Quando você passa desse tempo, a performance naturalmente vai decaindo e o corpo começa a dar sinais de cansaço. Ah, Bruno, mas eu tenho que dormir dentro desse horário? Não, você pode dar uma pausa, dar uma caminhada, 10 minutinhos, isso já vai te recuperar. E se você mantiver o foco por 3, 4, 5 horas seguidas, sem nenhum intervalo, o seu rendimento ele vai cair vertiginosamente. A capacidade de memorização que você tem, ela vai aumentar, ela vai diminuir muito, né? O seu cansaço que vai aumentar. E o risco de você errar, obviamente, vai lá para cima, né? Ah, mas eu sou de TI, eu trabalho 12 horas em frente ao computador sem perder o foco. Só se colocar uma garrafa de café na minha frente. Aí eu vou, né? Vai nessa, jovem. Depois de alguns dias você vai perceber que essa atenção ali, essa concentração vai começar a decair e você vai errar mais do que você vai acertar. O quinto item para mim é o melhor de todos. Faça o que você odeia todos os dias. Nossa, não tem uma forma melhor de sabotar o seu foco. É essa ausência de propósito, vamos dizer assim. E eu não estou falando daquele propósito de vida, no sentido romântico, mas eu estou falando um significado para o que você faz. O nosso cérebro, ele é motivado pelo sentido e não simplesmente opera por metas, por entregas, né? Quando você faz algo que você não entende por que você está fazendo ou que está completamente desconectado dos seus princípios, dos seus valores, do que você busca para sua vida,
o seu sistema de motivação, o sistema dopaminérgico, né, ele vai lá no chão e a dopamina vai junto. E o resultado? Você começa a se desmotivar cada vez mais, a se arrastar nas tarefas, empurrando ali com a barriga, entrando naquele ciclo de procrastinação e botando o trabalho pro lado, né? Porque quando a tarefa é vazia, sem conexão emocional, o cérebro ele busca ali atalhos de prazer imediato, né? Como, por exemplo, rolar o feed, ou assistir um vídeo curto, ou abrir o WhatsApp para ver o que tá rolando nas conversas. E você pode até estar pensando, mas eu faço o que tem que ser feito. Tudo bem, mas isso, quando você repete por semanas ou meses, faz com que o cérebro aprenda que o seu trabalho é uma punição. E o corpo começa a reagir, você sente fadiga, dispersão, resistência emocional. E para terminar, ignore totalmente os sinais do seu corpo. Você já reparou que quando você dorme mal, ou quando você come correndo, ou não se levanta da cadeira, passa o dia sentado, parece que fica cada vez mais difícil você se concentrar? E isso acontece porque o foco não é só uma questão mental, ela é biológica, ela é fisiológica, né? O seu cérebro ele consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo ele pesando ali 2% do seu peso corporal. Isso significa que quando você está negligenciando o seu corpo, né, botando ele de lado, pensando só na sua concentração, você está literalmente cortando o combustível do seu cérebro. A atenção, ela é um fenômeno metabólico, ela depende do equilíbrio da glicose, da sua oxigenação, dos neurotransmissores que a gente falou aqui, como por exemplo a dopamina, noradrenalina, acetilcolina, o cortisol, e isso tudo depende de você estar com o corpo equilibrado. Sem movimento físico, o fluxo sanguíneo cerebral cai, sem alimentação adequada, a glicose flutua e o raciocínio ele vai travar de uma hora para outra, né? Além disso, a respiração curta e acelerada, que muitas pessoas têm e é típica ali do estresse crônico, ela sinaliza para o seu cérebro que tem uma ameaça. E aí você sai daquele sistema que seja mais racional, né, para o sistema de sobrevivência, onde a ansiedade e a procrastinação vão reinar. E agora que a gente entendeu como sabotar o seu foco, vamos à parte prática, né? Não de sabotar, né? Vamos entender quais são as estratégias baseadas aí nas neurociências que funcionam como um antídoto para esses problemas que a gente abordou aqui, né? A primeira é pratique o foco profundo, como, por exemplo, uma técnica de Pomodoro, que é uma técnica de gestão de atividade ou de gestão de tempo, né? Você vai trabalhar ali em blocos de 25 minutos a 50, tem pessoas que conseguem ficar um pouco mais de tempo, e aí você vai fazer uma pausa de 5 a 10 minutos entre cada um desses ciclos. E você vai repetir 4 ciclos, e aí depois você faz uma pausa maior, ali de uns 20 a 30 minutos. E por que isso funciona? Porque isso respeita os ciclos que eu falei aqui, os ciclos ultradianos, que é aquele ciclo de atenção entre 60 e 90 minutos, e evita que você tenha fadiga. Além disso, essa previsibilidade da pausa reduz a sua ansiedade para buscar ali distrações, né? A segunda prática é proteja o seu sono como você protege o seu dinheiro, se é que você protege o seu dinheiro, né? Então você deita e acorda no mesmo horário, todos os dias. Você pode evitar usar, por exemplo, tela 1 hora antes de dormir. Você pode deixar o seu ambiente escuro, fresco, silencioso. Tem muita gente que dorme ali com luz do corredor ou com a televisão ligada. Cara, isso é péssimo. Além disso, você pode usar também técnicas de relaxamento, como por exemplo a respiração profunda, a meditação, para que você possa relaxar mais no momento do sono, né? Tem exemplos comuns aí de estudantes que têm uma rotina de sono estável e antes de fazer as provas, eles conseguem ter uma performance ali 30% superior do que aqueles que tiveram ali estudando até o último minuto, né? Isso é um estudo da Harvard School e demonstra como é que funciona o cérebro diante do sono, principalmente quando você tem atividades como uma prova no dia seguinte. Terceira atividade é use a cafeína. Pô, Bruno, mas você falou que não era para usar. Não, use a cafeína com inteligência. Prefira café ali entre 9 da manhã e 2 da tarde. Evite consumir depois das 4 da tarde ou até das 3. Tome café com alimentação leve para evitar que você tenha ansiedade. E eu vou trazer aqui uma curiosidade. A NASA, ela recomenda o uso da cafeína, você sabia? Só que cronometrada para otimizar a atenção nas missões espaciais. O quarto item é otimize o ambiente e corrija a sua postura. Mesa limpa e sem distrações. Se você quer manter o foco, é necessário. Cadeira ergonômica, organizada, com braços para que você possa trabalhar melhor. Iluminação natural ou uma luz branca que facilite. Evitar que você tenha muitas luzes ali, principalmente luz azul das telas, né? Planta ou elementos naturais que vão ajudar a trazer um pouco mais de leveza e de bem-estar para o ambiente. Então, ambientes organizados, eles reduzem a liberação de cortisol e aumentam a sua clareza mental, porque você não está ali pensando e com milhões de distrações acontecendo ao mesmo tempo, né? A quinta prática é alimente seu foco, coma de 3 em 3 horas. Para quem tem qualquer questão de gastrite, então, de ansiedade, é a melhor coisa que tem. Priorize ali os alimentos que são ricos em proteínas e gorduras boas, como ovos, castanha, abacate é muito bom. Evite ali picos de açúcar, né? Eu comi aquele biscoitinho, goiabinha, que todo mundo adora, eu amo, tá? Então, não posso nem falar muito, mas comi aquele biscoitinho. Então, tente lanchar coisas mais saudáveis, como proteínas. O iogurte com castanha, por exemplo,
exemplo, é uma boa para você, vai evitar que você tenha ali picos de açúcar, e esses picos de açúcar, o que eles acabam fazendo? Eles trazem uma certa sonolência, você fica num cenário meio letárgico, já reparou? Quando você come muito ali no almoço, depois você volta, muito açúcar, né? Às vezes a gente bota 2 carboidratos, botei batata e arroz no mesmo prato, e pouca salada e pouca carne. Você volta pesado, e aí você sente aquela sonolência. Então, a alimentação é muito importante nesse sentido. E a sexta prática é desative notificações e crie rotinas digitais. Silencie as notificações quando você quiser criar blocos de foco, ou principalmente durante a noite, né? Tem muita gente que deixa ali no próprio relógio, aí vai dormir e aquilo de repente pisca, aquilo começa a vibrar. Use aplicativos como Forest, Freedom, para bloquear suas redes sociais. Eles permitem que você bote ali o horário ou até o limite de uso diário, né? Estabeleça horários fixos para você checar suas mensagens, para você não ficar olhando ali o WhatsApp, o seu Messenger do trabalho, o e-mail o tempo todo, né? Notificações, elas são ali mais ou menos como pingos constantes de uma torneira, né? Você só percebe que eles incomodam quando o silêncio tá ali e você ouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é exatamente isso. Você tem que fechar essa torneira para que você volte ao silêncio e volte a manter o foco no que você realmente tem que fazer. Cada ação que eu trouxe aqui, por mais simples que ela possa parecer, ela pode eliminar esses hábitos destrutivos do seu foco e praticamente trazer ali uma cultura de manutenção da sua atenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Esse é um grande erro. Eu vou mudar tudo, vou fazer todos. Não faça, mas você precisa começar. A sua atenção e o seu tempo são os seus ativos mais valiosos e que eu não acho que você deve jogar eles fora. E se você quer continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série. A lista de espera vai estar aqui no link desse episódio. É um treinamento completo onde você vai aprender sobre clareza, sobre autoconhecimento, você vai entender o seu estado atual, você vai fazer uma série de assessments que vai te permitir ter uma visão muito clara e traçar um objetivo, você vai trabalhar o seu foco, você vai acabar com todos esses sabotadores, como a síndrome do impostor, que muitas pessoas têm de eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e isso bloqueia ela para oportunidades. Então, se inscreve no programa Fora de Série e compartilha esse episódio com alguém que você tem certeza que precisa ouvir sobre isso. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.